Oi, galera criativa. Sejam bem-vindos ao canal Criatrecos. Hoje eu estou trazendo aqui alguns animais feitos de papietagem, que vocês vão ver como é que eu construo eles, passo a passo, a partir de agora. Sejam bem-vindos, não esqueçam de estourar o like aí, né? Fazer comentários quando tiver dúvida. E vamos lá. Começa planificando o bicho em papel, em 2 dimensões. Faz todo o molde dele, do contorno, passa para o cartão e a partir disso vai recortar 4 partes dele, né, nesse formato. No caso do elefante eu deixei a tromba separada para colocar depois, para poder manipular bastante e não ficar ela ali atrapalhando e acabar quebrando, mesmo porque eu ia botar uma proteção dentro. Então isso é bem simples, basta riscar no cartão, recortar, né, 2 vezes para um lado, 2 vezes o outro, 4 partes. Para estabilizar as pernas eu coloquei uns alumínio de antena parabólica que eu tinha, mas depois eles meio que quebraram e eu tive que preencher eles mais tarde, vai aparecer no vídeo o que eu tive que fazer. Bom, feito isso eu recortei as coxas, né, da frente, das costas. Eu recortei algumas cópias porque antes de eu começar a preencher era melhor eu ter já essas partes de fora e de dentro, né? A de dentro é só até a altura da barriga e a de fora com a coxa, né, inteira, como eu fiz aí. Passei por cima no papelão e recortei. Não tem mistério, né? Tendo o desenho, não tem mistério. Numerei para, no caso de as pernas, né? Coloquei letras A, B, C e D para não trocar, porque às vezes um cortezinho diferente encaixa numa, não encaixa na outra. E aí eu deixei elas todas já separadas e para mim mesma não me confundir. Porque como são várias partes, é fácil a gente se confundir. Tá? Depois dessa parte, então, eu comecei a medir como que eu faria o preenchimento, né? Tendo em vista que eu tinha esses suportes. E eu ia preencher com esses... eu preenchi com esses cones, cilindros vazios de fita crepe. Só que eu tive que cortar ali na parte onde encaixava a antena, né, o caninho aquele da antena de alumínio. Marquei para poder cortar para encaixar direitinho. Esses cortes dos 2 lados, né, já estava marcado do outro. Aí fui aconselhada a fazer com uma serrinha, mas com a serrinha eu achei que ia demorar muito, eu peguei um alicate de corte mesmo. Na da frente não precisou, vocês vejam que a fita vai ficar na de trás e a da perna da frente não vai ser preciso fazer esse processo, porque a fita vai encaixar direitinho ali, não vai ser necessário. Ó, vejo que depois eu vou encaixar as perninhas ali na frente do elefante. Dentro dos cilindros eu vou encher de papel craft amassado, que é um papel mais duro. Ô, Cris! Para fazer o preenchimento do corpo, para transformar este bicho em 3 dimensões. Ó, cortei com alicate, só fiz um cortezinho de cada lado, né? Foi bem fácil, porque é um alicate de cortar arame. E torci ele, né? Peguei com a ponta do alicate mesmo. Vocês vão ver agora que eu dei uma torcidinha, ó. Dei uma torcidinha e caiu o pedacinho fora. Tá? Então, o que a gente pode usar? A gente pode usar pedacinho de bambu, perfil de vidro, né? Aqueles que vai nas janelas. Qualquer tipo de estrutura que vá deixar a perna mais firme, né? Que não vá deixar, por exemplo, alguém apertar em cima da escultura depois e a perna quebrar. Então eu estou colando, fixando no lugar certo, onde iria os caninhos de alumínio, para depois encaixar de um lado e do outro. Tive que fazer isso do outro lado também. Não é muito, é demorado, é um trabalho demorado, tá? Mas tem um resultado bom. Agora da frente ali não precisou, ó. Eu consegui colar o suporte da perna sem precisar furar o cilindro de fita crepe. Na cabeça eu botei um cilindro um pouquinho menor e eu tirei um pouco, porque a cabeça não ia deixar tão larga quanto o corpo, né? Cortei um pouco a altura dela, né? Ainda não estava bom. Tirei mais um pouquinho, ficou
quase com a metade, né, do tamanho da altura do cilindro de fita crepe. E assim eu fui preenchendo, tá? Comecei a amassar os papéis, colocar dentro. Tem que apertar bem com a mão, né? Porque é um papel duro, papel craft. Né? Vocês podem usar sacola de papelão velhas que tiver, ou mesmo, inclusive, as camadas da caixa de papelão que podem ser tiradas. Para fazer a barriga, depois eu utilizei os próprios cilindros de linhas. Esse não é de fita crepe, é de linhas de trabalhar com crochê, com fios da Pinguim, da Círculo, tem esses cones dentro. É complicado porque ele é todo curvo, não sabia nem se eu botava ele no sentido do cilindro ou ao contrário, porque as curvas vêm, né? Ele todo animal ele é curvo. Antes de começar a colar, gente, eu tive que fazer os moldes do enchimento dele. Tá? Então eu tive que voltar um pouquinho, parar, e aí eu fazia o formato, riscava um pouco menor, com 1 centímetro menor, ó. E assim eu fui fazendo, cada um que eu... Ó, depois eu ajeitava sobre o original, né, onde tinha excesso de cartão, porque não precisa ser medido, então a gente vai aparando o que falta com a tesoura, né, para não ficar aparecendo por fora. Eu tirei todo o excesso e fui... ficou bem esquisito ali, porque a tromba não, as presas dele parecem um bico de um passarinho, né? Mas não é um passarinho, aquilo ali que parece um bico é a tromba do elefante, a presa do elefante. A tromba a gente vai colocar depois. Então eu fui fazendo vários menores, né, do que o corpo, para fazer aquela barriguinha arredondadinha dele. Tá? São várias camadas de papelão, uma menor que a outra. Às vezes eu botava 2 ou 3 do mesmo tamanho também. Tá? E uma coisa que é bem importante, vocês vejam que eu estou riscando de novo. Por que eu estou riscando tudo de novo? Porque eu tenho que fazer isso de um lado e depois eu tenho que fazer de outro. Então, se eu botar 8 camadas de um lado, do outro lado eu também vou ter que botar 8. Então, cada camada que eu ia acrescentando de um lado, eu ia fazendo essa marcação num cartão para cortar depois para o outro lado, ó. Ali dá para ver perfeitamente que eu fiz a última maior, já cortei uma menor. E todas elas ficaram no cartão riscadas para depois fazer do outro lado. Na parte da cabeça eu coloquei umas ovais, né? Para ficar mais acertadinho, ó. Estão todas riscadas no papelão. E agora eu vou fazer um lado, né? Vou colar de maior a menor, que essa é a técnica mesmo, para transformar de 2 dimensões em 3 dimensões. É assim que a gente vai fazendo, ó. Ficou todas as partes que eu vou usar de um lado, ficaram marcadas no cartão para mim fazer do outro lado. Agora é fácil, é com bastante cola, tá, gente? A cola não pode economizar. Realmente foi mais ou menos... Eu não gastei muita cola. Eu gastei mais ou menos umas 400 a 500 gramas por animal, tá? A capivara que eu fiz também foi isso. E essa aqui também, vou botar bastante, até demora bastante a colocar. E vou colocando as camadinhas, né? Ó, a primeira, um pouco menor. Aquele buraquinho ali da caixa eu fiquei com receio de que fosse aparecer depois, eu tapei ele, né? Para não ficar diferente. E segui colando. Agora vem uma um pouquinho menor, né? Parece uma gota, né? Mas é esse formato mais ou menos. Basta, não tem um formato fixo, tá, gente? É um formato um pouco menor que vai arredondando depois para fazer a barriga dele, né? Vai ficar aquele calombinho ali. E essa cola em excesso, é bem engraçado esse tipo de escultura, porque essa cola em excesso, ela vai umedecendo o cartão. E depois vocês vão ver agora que eu vou pegar ele vai estar bem úmido, né? Com a cola, né? Que a cola é líquida, né? Ela não é seca. Ó, essa parte menorzinha aí eu botei 2, inclusive, para ficar mais gordinho. A cabeça eu botei as ovais, para poder ficar um volume, além dos cones que vai ter dentro, né? Ó, aqui já tá úmida, então eu comecei a moldar com as mãos, gente, tá? Isso é bem importante. Eu fui moldando, deixando ela redondinha de um lado, e o lado de dentro vai ficar reto, onde eu vou colar os enchimentos, né? Que é o cilindro de fita crepe e os papéis craft, ou outros papéis de rascunho que vocês tiverem também, tá? Então, ó, esse molde todo menor eu vou colar num deles.
Prensa bem, vai passar bastante cola. Eu sempre trabalho com os 2 paninhos, né? Um paninho úmido e um paninho seco, para não colar as mãos e nem ficar sujando o trabalho. Nesse caso aqui não teria muito problema sujar. O problema é que quando os dedos começam a secar a cola, a gente até descola a unha da pele, então é bom cuidar para estar sempre limpando a mão. Bom, depois que eu estava já com essas 2 partes praticamente prontas, eu fui tratar da tromba. Cortei ela maior, né? Cortei um pedaço da cabeça. Coloquei barbantes, né? Porque para não ter perigo de rasgar ou arrebentar, por mais que tenha bastante papel e papetagem, sempre corre esse risco. Então, coloquei 3 camadas de barbante, colei com cola branca, normal, não precisa ser outro tipo de cola. Eu uso muito a cola branca, gente, eu uso a fita crepe para segurar, né? Então, fica bem mais fácil. Bom, agora eu tô com as 2 partes com a antena voltando, né? A tromba tá lá secando a cola. Agora então eu vou montar e vou moldar bem a parte de fora e 2 partes de fora, né, que eu já marquei, e 2 partes de dentro. Para não ter perigo de fazer o elefante 2 barrigas para o mesmo lado, tá? A gente vai sempre marcando o que é por fora e o que é por dentro. Porque na hora que a gente está com aquele monte de papel ali fazendo, tem bastante chance de se enganar e fazer 2 para o mesmo lado. Aí vai ter que fazer uma outra escultura completa, né, para poder, ó, bastante cola, tá? Bastante cola, porque vai ter que umedecer a parte de fora para moldar. Essa é uma escultura que a gente vai moldando com as mãos. A própria umidade da cola vai fazendo com que elas vão ficando curvadas, né? Vão se moldando, o papel vai ficar uma papietagem, né? Praticamente, né? Não é com água, mas é com a cola. Ó, agora eu vou deixar o lado de dentro, tentar deixar bem reto, né? Que é a parte onde eu vou colar, vou prender agora para poder virar. Comecei prendendo a presa, para não sair do lugar. A presa do elefante. Isso depois pode tirar ou não essas fitas, tá? Tanto faz porque elas são de papel. Não use nunca fita de plástico. Não pode usar aquela fita de plástico, porque essa fita, a hora que a cola pega nela, ela perde a cola dela. Mas ela é de papel. E assim que secar a outra cola, adere novamente, né? Ela fica bem coladinha, tá? Então agora sim eu vou moldar ele para a barriga ficar pro lado de fora. Com todos aqueles enchimentos, né, de maior a menor. O menor tá bem ali no meio. E aí vou moldando a cabeça, moldando o corpo, deixando a parte de dentro bem retinha, né? Que eu vou depois em seguida colar as outras partes, né? Ficou com a barriguinha, ó. Quem quiser pode fazer mais, gente, tá? É opcional isso, é assim que ele vai ficando com 3 dimensões. Né? Ele começa com 2 dimensões, que é só o desenho no papel, né? Que ele tem largura e profundidade, agora ele vai ter altura também, ó. Agora essa parte está reta, vai ser bem coladinha na parte que tem a barriga. Tá? Já tá bem moldada, bem modelada, porque ela fica bem úmido, dá para fazer tranquilo, é um trabalho gostoso de fazer. A gente vai apertando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, me pergunta aí, que eu vou ter muito prazer em responder sobre o processo, sobre qualquer etapa da finalização desses animais. Eu pretendo fazer um outro vídeo, mas eles são longos, é muito difícil de gravar, né? E depois para poder montar ele também é difícil, porque requer memória sempre dos celulares, é uma coisa bem difícil que eu tô sem. Enfim, mas a gente vai dando um jeito e vai fazendo, né? Tá saindo o elefante, agora sim. Agora eu volto com aquelas partes, né? Para começar a prender na parte reta, mas eu vou fechar as 2 primeiro. Antes de começar essa, eu vou deixar já a partinha gorda com a parte reta já unida. Ó, continuo modelando, porque agora já está mais úmido ainda, então fica mais fácil de modelar. A parte que tem as antenas fica para dentro, né, retinha. Agora sim, tá as 2 coladas, pode ver que tá com fita em toda a volta. Eu passei uns pedacinhos de fita para segurar as partes curvinhas com as partes retas. E agora eu vou começar a dar preenchimento na parte reta. Vai bastante cola, não passei em tudo só para fixar, né? Esse método de botar os cilindros fica mais leve, o animal,
né? Porque se botar tudo de papelão, imagina, vai ficar bem pesado. Então, esse método do papel craft e dos cilindros ajuda bastante para preencher o corpo do bicho. Apesar de ser todo de papel, ele vai ficar com um volume bem considerável, tá? Então aí eu vou colando, prendo com fita, tudo é preso com fita de papel. E essas fitas eu não tiro, elas ficam depois abaixo da papetagem, porque seca, não tem problema nenhum. Tá? E os passarinhos estão gritando, porque é perto das 7 da manhã agora, então tem silêncio, chuva lá fora e passarinhos gritando. O amanhecer é sempre cheio de bichinhos, né? É uma delícia. Bom, a gente vai fazendo, colando mais fita, prendendo para não sair do lugar, porque logo em seguida a gente vai ter que pegar a outra lateral e colar ali também, né? Vamos preencher bem. Ó, serve ali, tranquilo. Agora é só passar um pouco de cola. Sempre bastante cola, porque ela vai secar e vai manter tudo no lugarzinho ali preso, né? Então boto bastante. Vou botar um pouco na lateral também ali para unir um cilindro no outro. E vamos completando todo o corpo do bicho assim. Ó. Vai prendendo. Depois a outra parte vai em cima, né? Vai ficar bem legal. Colar a cabeça, que é um pouco menor. Passa na borda do cilindro, um pouco de cola também. Para quem quer fazer, eu acho que não tem dificuldade, gente. Acho que é só pegar e botar mãos à obra. Tá? Copiar da internet um perfil de um animal e usar da criatividade, né? Vai fazendo. Ó, agora eu vou colar os pedacinhos de cilindro de linhas, né? Não é de fita crepe esses. Pode ser por cima, eu botei por dentro, mas poderia ser por cima, tá? Então, coloquei cola, prendi com fita, colei em toda a volta, eu fiz isso. Fui colocando na barriga. Só que tem que ir colocando aos poucos e preenchendo, de qualquer maneira, ir preenchendo com bolas de papel, porque não adianta só a curva. Ou é bem complicado, porque a gente nem sabe se bota o comprido ou de lado, porque ele é todo arredondado, né? Ele é arredondado para cima, para fora, para os lados, né? Então, tem que prender essa parte ali de baixo com cola e fita e já vai colocando as bolas de papel craft, ou papel de sacola, qualquer papel de sucata, de rascunho, né? É bom usar coisas velhas, né? Coisas que iam para o lixo, papéis escritos de um lado, enfim. Se acha ainda, jornal já não existe quase mais, mas ainda temos algumas alternativas. As próprias camadas de uma caixa de papelão servem para fazer isso. Basta abrir as camadas e amassar. Ficam bem cheinhas ali dentro. Embaixo ficou umas partes um pouco menor. Aí eu botava a fita ao mesmo tempo com cola, né, para ver como ficaria. E assim eu fui formando também a barriga do bicho. Foi dando forma, quando vai aumentando e vai dando forma, a gente vai ficando bem feliz de ver, porque eles ficam muito bonitos, os bichos, todos papetados e tal. Não, ali eu nem passei cola, mas vou passar depois. Prendi com fita, porque tanto faz. Eu fico até na dúvida de como vou fazer, porque a gente não sabe se põe o cilindro de um jeito ou de outro, né, para poder encaixar e formar a base do corpo do animal. E vai ajeitando, gente. É um trabalho bem manual, né? Vai colocando fita, cola, vai fechando ele. Ó, todo ele dá um trabalhinho para fazer. Sempre tem que ter essa parte. Na capivara eu não usei esses cilindros, eu usei tiras de papelão. Tá, mas aí como eu me lembrei desses cilindros que eu tinha, na parte de trás eu tive que fazer uns recortes para poder encaixar, né?
Ó, ali tá uma dúvida, põe assim ou põe assado? É bem difícil, né? Aí vou botar ao contrário, vou botar seguindo ainda o sentido dos de cima. Aí cortei várias, porque vai diminuindo pro centro, né? Então o cilindro não pode ficar inteiro como ele é. Tem que tirar as pontas. Mas é bem interessante, a gente vai colocando no bicho, vai colocando as partes que está recortando e vai vendo onde tem que tirar, onde, né, tá faltando um pedaço, onde podia ter tirado mais um pedacinho. Ó, com o formato que eu fiz ali, tirei as pontas deles, né? Deixei mais ou menos um hexágono, ele foi se moldando e foi ficando. Não tem erro, ó. Só ir colocando e cortando. Porque depois isso vai ser tudo coberto, né? Não tem problema, ó. Fui fechando aqui, eu botei um lápis para marcar onde é a outra pata. Na da frente não precisa, porque não tem vinco, né? E aqui eu já tô quase fechando o elefante. Porque eu já fiz todo a parte de dentro. Agora a gente vai encaixar bem direitinho, tem que cuidar para não ficar uma mais alta, uma mais para frente, uma mais para o lado. Aqui tem que ter um pouco de cuidado. Também deixar as patas na mesma altura, né? Porque depois ele vai ficar em pé. E é bom já deixar numa altura certa, porque para arrumar depois é bem difícil. Porque pode botar uma camadinha de papelão, mas esta camadinha de papelão deixar mais alta que as outras patas, aí desalinha as outras 3. Então, na hora de montar, é bom deixar essas patas já bem alinhadas na mesa, né? Numa superfície plana, onde estiver trabalhando, para não dar diferença. Ó, e continuo fazendo a parte de trás. Ó, aparando as pontinhas, né? Colocando. Sempre eu tive que aparar, ó, fazer uns hexágonos praticamente, para poder encaixar. Mas é tranquilo, tá? Porque depois dessa parte, o que sobrar ali, a gente coloca alguma bolinha socada e preenche tudo, tá? Agora, antes de fechar tudo, eu vou colocar as partes da tromba. Eu já colei um papel craft em cima, né? Dos cordões que eu tinha posto ali, para poder colar ela e também fazer o volume na tromba. Tá? Então agora eu vou trabalhar com as duas partes da tromba. Vai ficar uma para um lado, outra para o outro. Colar antes de papetar, para botar aquela papetar, antes de colocar as bolinhas de papel, né? Antes de preencher, antes de fazer o preenchimento, vou colar os dois lados da tromba. Uma para um lado, outra para o outro. E eu vou aparando para caber bem certinho ali. Tirando os pedacinhos até encaixar e ficar na posição. Que na verdade a tromba começa desde ali de cima, né? Ela é bem longa, né? Ela começa antes da presa, parece que é a cabeça, mas não é. É a tromba já ali. Tive que tirar um pedacinho também, porque não tá encaixando. E agora é só colar. A boca era para ser ali embaixo, perto da tromba, mas depois, quando eu montei ele, ficou difícil. Vocês vão ver mais tarde. A boca teve que ser feita maior, não deu para fazer tão pequenininha. Aqui eu já fechei os dois lados com fita. Agora eu tô colocando as coxas. Eu também fiz um enchimento nas coxas, né, da frente, de trás, para ficar mais gordinha. E na parte de baixo, ali do lado dos alumínios da antena parabólica velha, que eu cortei de alumínio, eu coloquei vários pedacinhos de papelão. E como uma quebrou ao meio, eu peguei alguns lápis de cor velhos que eu tinha, que já não dá mais para usar, são secos, e coloquei dentro das antenas para ficar mais firme. Coloquei nas 4, tá, gente? Porque eu achei que ia acabar quebrando, já tinha quebrado ao meio uma dessas antenas. Ela é bem fraquinha, então. A partir disso, então, eu colei as coxas e eu comecei a papetar. Agora sim, papelzinho, craft com cola, onde eu me desse sempre apertando o elefante, né? Sempre dando uma apertadinha. Aqui eu marquei um olho provisório, só para ver mais ou menos como seria, para ter uma ideia da tromba. Continuei colocando enchimentos nas pernas, lá atrás aqui ainda faltava 2 pernas.
Ele está todo alinhado, botei um cartão embaixo na sola dos pezinhos para ficarem na altura certa da mesa. E a perna do mesmo jeito que o corpo, conforme for umedecendo com os pedacinhos de papelão, a gente vai apertando ela e deixando ela arredondada. Tá? Em todo ele tem esse processo de apertar com a umidade da cola e ele ir se moldando, né? Aqui na cabeça também já vou começar com a papetagem. A tromba já teve um enchimento, eu fechei com fita praticamente. E aí já tá aqui os bichinhos, né? O elefante praticamente pronto, né? Que eu tirei e botei a foto aqui com a minha gata, que ela adorou os bichos, ainda estava sem a orelha aqui. Depois foi feita a orelha e terminado. Aqui já tá com uma orelha provisória e todo papetado. Em seguida eu pintei o olho, né? Terminei a orelha, pintei os olhos, pintei a presa. Deixei prontinho para as crianças pintarem. Ficou lindo, tá? Vocês não esqueçam de dar o like. Coloquei a minha marca em relevo, PK Design. E depois ainda pintei toda a orelha, tá? Curtam isso aí, comentem e deixem o like de vocês. Até mais, gente!